Então, Silka, seja bem-vinda ao terceiro episódio do nosso podcast. Estamos levando bastante informação para o pessoal em casa sobre constelação. Vamos falar também futuramente sobre hipnose. E no episódio anterior, nós começamos a falar ali, até teve um comentário muito engraçado da tua parte, que quando você começou a constelar na água, muita gente se opôs. Falou, meu Deus, o Bert deve estar se revirando no caixão, né? Essa expressão que o pessoal usa, né? E aí eu falei, ele está se revirando de alegria, porque as constelações estão indo para frente. Estão indo, olhando, você comentou isso no primeiro episódio, estão indo para frente, estão indo para a vida. Para a vida, não ficou uma repetição de padrão. Isso. Ela está crescendo, né? E ele justamente falava isso, exatamente. Não queria que nada ficasse em caixinhas. Em caixinhas ficasse repetindo o padrão, que os consteladores não entrassem nesse campo mórfico de padrão repetitivo, né? Mas que fosse para o mais, para o criativo. Que fosse para o mais. Isso, exatamente, essa fala fantástica. E hoje nós vamos falar sobre as várias formas de constelar. E vou começar com uma pergunta de uma aluna sua, né? Que quando você começou a fazer as constelações de planta, de móveis, ela perguntou o seguinte, mas até vou ler aqui, né? Para ficar bem, abrir aspas. Isso não é uma distorção das constelações, um modismo, né? A Silka sempre constelou na água? Não, a gente já viu, né, nos outros episódios que não. Então, falar um pouquinho sobre... Porque hoje tem tantas constelações, tantas formas. A gente comentou, né, no último, você falou ali um pouquinho sobre as cartas na água. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou curiosíssima. Então, as pessoas que indagam a respeito de como as constelações estão indo para frente, né? Então, e a pergunta dela ali, né, são perguntas de pessoas que elas estão no pertencimento, tá? Elas estão no amor cego das constelações. Então, elas já estão repetindo o padrão de, sei lá, dos primeiros livros de Bert Hellinger, né, do segundo livro, do terceiro, do quarto. Ele já escreveu muitos livros. Sofia Hellinger está escrevendo. Nós estamos cheios de autores, de consteladores muito responsáveis escrevendo livros, né? Então, tem que olhar para esse pertencimento cego, né? Não é isso que Bert Hellinger quer, das constelações, um amor cego por ele. Ele quer que vá para um amor iluminado, né? Para um amor criativo, né? Um amor mudante, né? Então, realmente, nossa, eu me lembro que quando eu comecei a constelar criança, né? Então, quando eu colocava no grupo, né? Dividia com outros grupos, né? De consteladores, não eram os meus grupos de aluno, né? Em outros grupos que eu estava. Então, para contribuir, então eu mandava a constelação de criança, né? Orientando, né? Para isso, e tinha gente que adorava isso, outros não, né? Daí eu disse, não, mas essa constelação, eu sou pedagoga, né? Eu tenho formação, eu estou passando para vocês algo que pode ser copiado com segurança, porque nós temos as ferramentas necessárias, que foi o que Bert Hellinger deu, né? Que são as ordens do amor e as ordens da ajuda. Então, segue aquilo ali, né? E não tem erro, tá? Então, necessariamente não precisa ser uma pedagoga para constelar uma criança. Ela basta estar atualizada sobre as constelações, né? Sim. Então, me lembro de uma constelação de uma criança que a mãe, a criança não estava mais falando dentro de casa, medrosa, não queria ir para a escola mais. E na constelação mostrou que ela tinha medo que a mãe morresse, porque a avó morreu. E porque o vizinho lá morreu de Covid, então ela estava com medo. E ela estava assim, já fazendo xixi na cama, então a mãe não sabia o que fazer. E eu disse assim, mas nós podemos olhar para você nas constelações, né? Ela disse assim, Silka, olha primeiro para ela, tá? Eu disse, tá bom.
né? Para que brigar com o cliente? Talvez ela não tenha condições para olhar para isso. Né? Não vamos insistir, tá? Que a mãe venha constelar. Que a mãe, às vezes, manda a criança constelar, o adolescente a constelar. E a gente diz, não, mãe, vem você constelar. Ela diz, não. Sabe? A gente tem que respeitar isso, porque, às vezes, a mãe não tem emoção. Condições emocionais. Para passar por uma constelação. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Esse respeito. Não ir, assim, tudo no preto e branco, sabe? Todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Eu disse, tudo bem, se o campo da criança abrir, tá tudo certo. Porque eu estou falando com o sistema do meu cliente. Eu não estou falando com o sistema, com o campo mórfico das constelações. Eu tenho que falar com o sistema do meu cliente. Certo. Tá? Então, realmente, o sistema da criança era para ela mesmo. Daí eu conversei com a menina, a avó coloquei a avó mais em cima e mostrei a sua avó. Ela faz parte de você ainda, continua fazendo parte de você, mas só que ela foi agora morar com os anjos. E de lá ela cuida de você. Ela continua, não mudou nada, ela continua sendo sua avó. Eu não tenho mais vó. Não, você continua tendo vó. Então, cai essas fichas para a criança, sabe? A gente acredita que elas não têm essa compreensão, mas está no campo. Está no campo. Então, temos que respeitar a condição dessa mãe. A mãe não quer assumir a responsabilidade, daí você já está julgando. A mãe não quer assumir a responsabilidade, está mandando o filho se tratar. Mas você já julgou? Como que nós podemos falar alguma coisa se você não conhece essa mãe? Nem a mãe dela, nem a avó dela. Certo. Né? Sem julgamento. E porque as constelações com a criança é assim, ó. O campo vai até onde que tem que ir. Muitas vezes eu constelava a criança e eu disse, pronto, acabou com você. Agora nós vamos chamar a sua mãe. A mãe estava lá fora, daí a mãe vinha. Aí a mãe vinha, tinha essa abertura. Tinha essa abertura, parece que era o passo seguinte, sabe? Então, dela vinha, ela sentava, dela constelava. Olha só. Tá? Dela constelava. Tinha que ser assim. Então, ser respeitoso com o cliente. Não ficar impondo leis, né? Que deve ser constelar os pais e não a criança, porque vem dos pais até a criança. Mas a criança ali também já é um ser, tá? E sem falar de que a criança tem uma vidas passadas, vamos falar sobre isso agora. Até então, eu não falei de vidas passadas dentro das constelações. E eu falo de vidas passadas dentro das constelações. Não tem como tirar o campo individual do cliente. Nós temos o campo sistêmico da ancestralidade, mas também temos o campo individual do cliente, né? Então, e o bom do campo é que a gente sabe até onde ir com uma criança e até o momento de chamar o pai. A gente percebe quando tem que chamar a mãe. Não que você agora já foi criança, agora é a sua mãe que vem. Pronto, a mãe vem já diferente. E não tem nada de modismo, não. Como ela comentou aqui. Não é um modismo? Não, isso é evolução. Evolução. Perfeito. E eu vou sempre estar olhando para o desconhecido, para o diferente. Eu nunca olho para a mesma coisa, porque a mesma coisa está aqui, né? Essa caneta eu já conheço, né? Eu quero olhar para outra coisa, tá? Então, eu sempre vou estar olhando para o diferente, para o além, para aquilo que eu não conheço. Eu vou experimentar aquilo. Sim. Né? Eu vou experimentar com respeito, né? Junto com as ordens sistêmicas, tanto as ordens do amor como as ordens da ajuda. E aí, constelando criança, mas planta de imóveis, como ela perguntou ali, né? Então, isso veio de um olhar para o Flávio. Flávio, que é arquiteto, ele começou a constelar planta de imóveis. E quando eu vi uma aula dele, e eu percebi que aquilo se mexia, se movia. E era assim no papel, na mesa.
já dali saí, já transferi para constelação na água. Daí comecei a fazer tudo dentro, constelar planta de imóveis, tudo na água. Foi uma única vez que eu vi ele fazendo isso, e para mim foi o suficiente. Tá? Não cheguei a fazer curso com ele, não. Eu fiquei dentro do sistema da própria constelação, e ele vai mais na área da arquitetura do Feng Shui. Ah, certo. E eu sigo o padrão das constelações mesmo, né? Então, as constelações com plantas de imóveis, tanto pode constelar um prédio, uma fazenda, uma casa, uma sala de aluguel, a sala comercial, né? Como o terreno. Eu constelei um terreno, então foi até ao vivo durante uma aula, e eu tinha uma folha, desenhei o terreno, né? Norte, sul, leste, oeste, onde que passava o rio, onde que tinha umas plantação, e coloquei minha água em cima, né? Minha travessa de água, e tinha 2 proprietários, né? Esse terreno. Coloquei os 2 proprietários, e então a gente logo viu a dinâmica entre eles, né? Então, eram dinâmicas bem bonitas até, né? Isso também a gente percebe quando existe ganância, ego, cobiça, isso a gente também percebe. E ali não. Ali tinha um respeito para aquelas terras, sabe? Entre os 2 proprietários. Certo. Então, e ela ia vender o terreno dela para o outro proprietário. Certo. Porque o outro proprietário queria o terreno todo. E a gente viu que era porque aquelas terras tinham memórias da ancestralidade dele. Olha só. Por isso que ele queria tudo para ele, sabe? E ela disse que ela ia ceder, sim, porque por mais que ela gostava daquela sociedade, daquele terreno, daquela área, né? E como ela respeitava, a gente percebia como ela honrava aquele rio, como ela honrava aquelas árvores, sabe? Era uma comunicação com a natureza incrível. E ela bondosamente ela ia vender o sócio pelo preço que ele pudesse pagar, sabe? Então, veja como se manifesta, né? Como flui as memórias da terra, flui tudo que passou ali naquela é contada nas constelações. A própria água traz se houve massacre, mortes naqueles rios, né? Se ali correu sangue. É contada uma história mesmo. Porque tudo é vivo, né? Sim. Nós não podemos esquecer e falar de vez em quando falar aqui que tudo é vivo. Então, tudo é frequência, né? E tudo é vibração. Então, as constelações, elas observam pela vibração. É essa leitura que a gente faz das constelações, principalmente na água, né? Porque na água nada é certinho. Se a gente coloca o nosso cliente e querer colocar pai e mãe atrás do nosso cliente na água, não vai ficar, né? Esse pai vai andar e olhar para onde ele está comprometido dentro do sistema dele, assim como uma mãe, né? Então, não existe essa coisa certinho dentro das constelações da água, né? Eles realmente fluem e se movem. Tomar uma aguinha. Uma aguinha, bebe uma aguinha, não tem problema, Silka. Até e é interessantíssimo, porque é justamente a minha próxima pergunta. Então, eles se movem conforme os conflitos do sistema dele. Então, o pai e uma mãe não vai ficar atrás do cliente numa constelação na água. E isso é bom, porque você já vai perceber, né, a dinâmica daquele sistema. Certo. Né? Então, falando ainda de variantes, né? Sim, de variantes, das diversas formas de se constelar. Porque começou, né, começou com em grupo. Isso. Aí depois começou também... Com os bonecos de mesa. Os bonecos, tinha gente que eu também colocava... algumas figuras. Ah, sim, âncoras. Isso, âncoras. Aí foi pros bonequinhos. Isso. Aí aí você fez essa transição para água.
Inclusive da água, Silka, eu queria que você falasse rapidamente sobre que nas constelações da água não ocorre energia cinética. Isso, energia cinética. Cinética. E que as constelações na água também são isentas de psicodrama. Então, é por conta de que o psicodrama, ele existe mais em grupo, tá? Uhum. Ele existe em grupo. Tá. Eu me lembro que muitos anos atrás, sei lá, no começo da minha carreira de professora, já existia esse psicodrama. Uhum. E olhando para aquele movimento lá atrás, né, acho que uns 30 anos, já se fazia a constelação pelo psicodrama. E nós estávamos ajudando, na época, muitos professores que estavam doentes. Tá? Então, nós usávamos um movimento do psicodrama para ajudar professores que estavam doentes. E olhando isso agora lá atrás, aquilo já era constelação. Olha. Tá? Já era constelação. Eu não me lembro que nome que veio esse tratamento para auxiliar os professores, né? Então, isso ocorre por conta quando envolve o ser humano. Né? Tá. Então, e na água não vai ter. Não, tem como. Na água não tem. A água é a pura observação da vibração do sistema do cliente. Do cliente. Então, é uma fluidez, né? Como eu reforço dizer que esse canal do observador, né? Ele já está aberto. Sim. Sempre esteve a vida, o tempo todo, desde que mundo é mundo, né? Então, e por conta de que, saindo um pouquinho do nosso assunto, por conta de que eu vejo que as constelações, com essa percepção sensorial de observar a energia, ele está trazendo para o ser humano esse salto quântico, que nós precisamos estar conscientes que nós somos observadores. Então, a constelação, eu olho dessa forma como parapsicóloga, o quanto que ela está acrescentando na vida das pessoas que querem, né, aprender esse fenômeno, né? Esse fenômeno existe e é explicado pela parapsicologia desde 1890, nada é novo. Tá? Dentro das constelações, os fenômenos, o psicodrama, nada disso é novo. Tá? Isso já sempre foi muito estudado, tá? Mas agora as constelações parece que veio renovar tudo isso, né? Sim. Vai trazer à tona aquilo que não era acreditado. Sim. Né? Que era teoria, né? E nem se usava muito por conta de que as pessoas não estavam acostumadas. Sim. Né? Agora não. Agora as constelações, ela veio dar um up, sabe? Sim. Para a alma do ser humano, entender que nós somos observadores e que nós precisamos estar atentos a esse estado de observação. Porque esse estado de observação que vai levar o ser humano à sua própria autocura. Entendeu? Perfeito. E aí não importa se você vai de carro, de bicicleta, de trem, então não importa se vai ser na água, se vai ser com boneco de mesa, se vai de ser, grupo. Tem constelação com cavalos. Com animais, com animais, né? Cavalos, com eu até xamânica, tem constelação com tarô. Eu vi esses dias um aluno me mandando uma constelação na água, que ele desenhou o tarô, e o tarô anda na água ali, sabe? Em vez de colocar assim, né, e ficar lendo, porque aquilo também é campo, né? Ele põe na água. Uma aluna recentemente me mandou uma constelação, ela constelando os chakras, reiki, constelando os chakras. Ela desenhou, né? Sim. O bonequinho ali com todos os chakras, né? E ali ela desenvolveu uma constelação, né? Então, eu fico sabendo de muita novidade, porque os alunos, pelos estágios, mandam as coisas que eles fazem diferenciado. E dizem, não, faça como você sente na sua alma, né? Então, eu recebo muitas constelações diferenciadas. Então, as primeiras que eu recebi foi com desenho, né? Sim, a gente comentou até no podcast passado que os alunos começaram a trazer em desenho. Em desenho. E muitas coisas lindas em forma de desenho.
Enfim, são muitas formas de constelar, né? De constelar. Constelar animais, então, eu aconselho todo mundo ou ir fazer ou passar por um processo de ver uma constelação com cavalos, né? Ou aprender também a constelar animais. É fantástico o que a gente aprende com eles. Com eles. E hoje é uma coisa muito, você vê, né, muitas pessoas com gatinho, cachorro, né, eu vi que cresceu muito isso nos últimos anos. Sim. E eles são realmente, assim, praticamente da família, né, Silka? Então, eles convivem com o sistema humano é uma partilha, né? Uma troca, né? Uma troca. Uma troca ali. E eu sei que você tem, inclusive, um módulo específico só para ensinar a constelar com animais. Fala um pouquinho pra gente, porque muito interessante. Veio um casal pedir para eu constelar, porque eles não sabiam onde que eles iam colocar a piscina. Se iria na frente da casa ou nos fundos da casa. Então, o marido queria na frente, a esposa queria atrás, por conta dos gatos. Então, ele não queria atrás, porque os gatos podiam cair na água, enfim. Daí, eu constelei e coloquei a piscina, né? E coloquei os gatos dele. Os gatos dele empurraram a piscina para os fundos da casa. Olha, que interessante. Agora, a piscina está nos fundos da casa, os gatos adoram. Não caem na água, não bebem da água, nada, sabe? É porque quando eles estão na piscina, os gatos estão junto. Porque a gata adora a companhia, sim, sabe? Então, aquilo fez parte da vida deles, porque os donos estão na piscina, eles estão ali junto. E se colocasse na frente da casa, os gatos ficariam presos, né? E eles, na hora da constelação, empurraram. Eles empurraram. Quando o casal viu, pronto. Definiu porque quem manda lá são os gatos, sabe? Sim. Primeiro os gatos, conforto dos gatos, né? Então, pronto, a piscina tá lá atrás. E os bichinhos, eles podem, inclusive, somatizar. Sim. Né, Silka? Eles fazem isso por amor, né? Por amor ao tutor, que acolhe ele, que ele tem uma casa, que ele não passa frio, que ele come a comida certa, né? Uhum. Então, ele faz isso por amor ao tutor que recolheu ele, uhum, né? Ou um gato de rua, ou foi comprado, ou foi doado, enfim, mas alguém acolheu ele, então ele é grato, tá? Então, ele assume tudo do sistema daquele tutor, para mostrar o quanto ele ama. E os gatos, eles são terapeutas naturais, né? E os gatos, né? E os gatos também, eles transitam entre dimensões, por isso que eles dormem muito. Olha só, essa eu não sabia. Tem muita coisa para contar de gato, sabe? Olha, vamos lá. Então. Não, vamos falar de outros aí. De outros conceitos. Então, pronto, já ficou, tenho certeza. Pessoal, quem quiser, já coloca lá nos comentários, em algum lugar. Queremos o podcast só falando sobre gato. Porque eu tenho muitas pessoas conhecidas, amigas, enfim, que têm gatos. E imagina, então, se tem um universo para falar de gato, então coloca lá, quem quiser, a gente fala só sobre gato. Tem muita coisa para falar de animais, né? Esses dias eu constelei uma... Como é aquele passarinho, assim, que vive dentro de casa, tem um nome próprio? Calopsita? Isto. Calopsita. Ela fugiu, e a dona estava muito triste que ela fugiu, e a gente constelamos, ela fugiu porque ela estava com alergia do cachorro. Olha! Aham. Fica um alerta aí pro pessoal, né? Uhum. Tem animais que têm a alergia do outro. Então, esse pássaro, ele tinha alergia do cachorro, por isso que ela brigava com o cachorro, sabe? Ela ficava nervosa, né? E aquela convivência ali, não me lembro mais se o apartamento era pequeno, para não morrer, ela foi embora. Para não morrer, ela foi embora. Uhum. Então, tem muita coisa para a gente perceber, né? E no campo. E aí, a gente tem, né? Então, vamos lá para a gente... Porque aqui já dá para desmembrar em várias histórias. Então, essa questão a questão da constelação de imóveis não é que você coloque a planta do imóvel, porque a gente falou no primeiro podcast que na bacia... o papel ele não afunda, e quando afunda tem uma característica.
na constelação de imóveis, o papel ele fica por baixo... Por baixo da travessa. Da travessa. Por baixo da travessa, e aí a travessa teria que ser de vidro, né? Sim, e ali faz-se a constelação. Se faz a constelação, desenrola naturalmente. As informações chegam como qualquer constelação, como uma constelação em grupo, como uma constelação com bonecos de mesa. As informações chegam da mesma forma, porque é do mesmo campo. E me conta uma coisa, Silvia Vara, eu tenho uma curiosidade aqui para você. Porque, por exemplo, assim... vamos dizer, imóveis, a gente vê, né, quando a gente anda na nossa cidade, cada um na sua, né, aí pelo Brasil afora, a gente vê muito imóvel para vender, para alugar, e a gente vê imóveis que alugam muito rápido, ou vendem muito rápido, imóveis que demoram, que ficam lá se deteriorando, e não manda aquilo lá. Então, não se sabe nem direito, a família não sabe sobre constelação, não quer constelar. E está numa imobiliária, por exemplo, né? Está com um corretor de imóveis. Esse corretor de imóveis, essa imobiliária, ela tem a possibilidade de entrar nesse campo e ver alguma coisa e para que aquilo seja desembaraçado? Tu está perguntando se isso é válido para quem é da imobiliária, assim, para poder que tem esse atuar melhor na sua profissão. Isso, claro. Exatamente. Tem possibilidade ou tem. Só com autorização da família? Não. É o seguinte, ele é um profissional. Então, ele está com um cliente na frente dele e o cliente quer investir. Tá. Né? Então, ele não, digamos, não é constelador. Ele mostra uma casa, ele não quer, um terreno não quer, uma fazenda não quer, uma chácara não quer, um apartamento, sala comercial, tá? Então, ele fica andando com aquele cliente. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Isso tem assim. Exatamente, não se decide. Agora, se esse corretor, se esse corretor, ele tiver conhecimento das constelações, tá? Ele convida o cliente. Vamos constelar aqui para ver aonde que está o seu interesse, né? As constelações vai te trazer clareza no que você deseja, tá? Ali faz uma coisa rápida, entendeu? E daí ele coloca na água sala comercial, terreno, apartamento, galpão, enfim, aonde que ele quer investir. Ou até por região? Nessa região X ou nessa cidade Y? Exatamente, fazenda, gado, já constelei muitas fazendas com gado, sabe? Por que o gado não tá indo para lá, por que o gado não tá ficando lá, entendeu? Tá bom, voltar para a imobiliária, que eu já lembrei de outra coisa. Depois eu conto esse do fazendeiro. Do fazendeiro, eu quero saber. Já vou anotar daí, vai encostar no cliente o que está oculto. Para onde ele olha, tá? Então, algo vai encostar no cliente, para onde olha de maneira oculta, e ele não sabe. E a constelação vai revelar isso para ele. Daí, daqui a pouco, ele vai contar assim... Nossa, mas é verdade, né? O meu pai dizia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele encontra onde que está a indecisão dele por comprar. Para investir em qual imóvel. Exatamente. Aí começa a trabalhar as emoções dele em relação ao pai e ele se libera para ele tomar suas próprias decisões. Entendeu? Certo. Perfeito. Então, esse conhecimento vem totalmente ao encontro. Sim, facilita muito para a vida do corretor, né? Sim. E do cliente. Então, conta a história do fazendeiro. O fazendeiro era assim, ó. Então, eu desenhei a fazenda toda e ele disse que tinha uma pedra, não tá? E os gados não iam para aquela região lá. E daí começou a trazer uma emoção daquela região que os gados não iam comer. Ele disse assim, nossa, mas a região já foi alguma vez? Eu perguntei, cemitério? Ele disse, não, que eu saiba, não. Só se muito tempo atrás, né? E realmente tinha pessoas enterradas lá. Olha só. Tinha pessoas enterradas e eu tenho a impressão que essas pessoas... elas foram assassinadas e essas pessoas por anos procuraram por essas pessoas e ficava aquela energia e os gados não iam para lá.
Porque eles são muito sensíveis. Muito sensíveis, exatamente. Então, parece que ele disse, fizemos falas sistêmicas, né? Para aquilo que ocorreu lá naquela região, ele fez falas sistêmicas, né? E, então, tu vê, resolve coisas não sabidas, que não é nem do campo familiar dele, né? Sim. Mas que está atuando na vida dele, nos negócios dele, né? E ele fez umas falas sistêmicas, eu sinto muito, né? Pelo que ocorreu, né? E ele já colocou também assim, se algum dano meu sistema fez ao seu sistema, eu sinto muito, agora nós fizemos diferente, né? Enfim, a gente disse o que tinha que ser dito na hora, que eu não me lembro de tudo, porque é muita inspiração na hora. Sim, vem, né? Vem naturalmente as frases, né? Uhum. E o cliente se sentiu aliviado, sabe? Ele disse, nossa, que bom, parece que eu saí de uma missa, ele disse. Olha, que interessante. Ele disse, nossa, que bem que parece que eu me sinto também como eu saio às vezes de uma missa, né? O efeito que deu nele, né? Sim, foi o jeito que ele descreveu como ele se sentiu com as constelações. Sim, então olha, você veja, então tem essa questão das constelações de imóveis, de animais, de crianças, como você comentou também, nessas de chakra, e isso de nenhuma forma é modismo. Não, isso porque é uma evolução, evolução, uma forma de você chegar no mesmo lugar. Sim, as pessoas estão procurando atender a necessidade do seu cliente, tá? Atendendo as necessidades do seu cliente, como antigamente era só constelação em grupo, né? Daí tinha pessoas que não se sentiam bem nas constelações em grupo, porque, de certa forma, era público, mesmo que fosse constelações ocultas, né, que não se falava, não se descrevia o que estava acontecendo ali, né, a pessoa só assistiu, né, mas mesmo assim o cliente não sentia-se bem, né, e daí foram procurando as outras alternativas para atender o cliente, né, então isso vem naturalmente, ninguém vai atrás de um modismo, isso se cria uma própria necessidade do ser humano. E tem muito também a questão da pedagogia sistêmica. Sim. Porque hoje já falamos também nos podcasts anteriores, um pouquinho, demos uma pincelada sobre a questão os professores, as crianças. Inclusive Sim. O Bert mesmo fala que os únicos que dão, né, que não recebem são os pais e os professores. Então, como é essa questão do direito, pedagogia. Tem o direito sistêmico também agora me veio o direito sistêmico, mas a pedagogia sistêmica, porque tem ajudado muito. Muito, resolvido muito. E não é tão fácil entrar assim a pedagogia nas escolas, tá? Não é, Silvia? Não é. Eu, na minha região, tentei várias vezes e... Existe uma resistência. Isso. Daí, onde que eu resolvi fazer curso de pedagogia sistêmica, eu disse, eu não entro, mas meus alunos vão entrar. E foi isso que aconteceu. Olha. Antes queria eu entrar, fazer o meu trabalho lá, fazer um workshop, umas coisas assim desse gênero. Daí eu desisti. Eu disse, não, eu vou montar um curso de pedagogia sistêmica, eu tenho certeza que meus alunos vão ir aonde eu não consigo ir. Mas dito e feito. Dito e feito. Eu recebia fotos das minhas alunas, das reuniões com os pais, sala lotada. Coisa que não acontecia. Olha. De pais ficarem assim, ela tirar foto de pais sentados na porta, assim, né? Outros em pé, tá? Quando ela chamava os pais para as reuniões na escola. Para falar sobre a filosofia sistêmica. Porque muda tudo, né? Basta a professora, ela não precisa chegar na escola, né? Querendo ensinar todo mundo sobre constelação, né? Não, basta a postura dela dentro da escola de quando olhar um aluno, olhar o pai e a mãe dele atrás e respeitar do jeito que esse pai e essa mãe do jeito que ele sabe fazer, né? E muda toda a harmonia da sala de aula. Sala de aula. Muda toda a harmonia da sala de aula.
E eu convido as pessoas que estão escutando a gente a entrar, né, que são professores ou que trabalham na área da educação, a observar isso, porque é fantástico, é vivido na própria pele, né, Silka, a mudança em sala de aula, quando você tem esse conhecimento sistêmico. Mas como é que eu vou usar? Vou atender o aluno na sala de aula? Não tem nada a ver, Não né, precisa nada disso, sabe? É a postura, a própria cura, né, desse professor em relação ao seu pai e sua mãe. E então, ela, respeitando seu pai e sua mãe, ela passa a respeitar o pai e a mãe da criança, né? Mesmo que esse pai esteja preso, né? Mesmo que a criança diga, a criança seja rebelde, ela diga, eu vejo seu pai e sua mãe, né? E eles vêm primeiro, eu valorizo seu pai e sua mãe, eu honro seu pai e sua mãe. Daí a criança diz, não, meu pai está preso. Daí ela continua dizendo, mas ele é seu pai e eu honro o seu pai. Não importa se ele está preso, ele continua sendo o seu pai. Daí pronto. Alivia. Essa criança pensa assim, eu posso confiar nessa professora. Eu vou aprender com ela. Olha que lindo. Que por lindo. Aí, entendeu? Sim. Então a criança aprende porque ele confia naquela professora. Porque ele vê que aquela professora, ela não condena o sistema dele. Está em harmonia Exatamente. com o sistema dele. E embora tenha todos aqueles sintomas, mas ela começa a trazer essa harmonia. Ela traz essa harmonia e a criança, no íntimo dela, ela nem sabe que faz essa contextualização, né? Ela diz, né? Eu posso confiar nessa professora, eu vou aprender com ela. Eu vou aprender com ela. E uma das minhas alunas me disse assim, que veio na reunião de pais, veio uma avózinha, mas também veio o pai, mas veio a avózinha junto com o pai. Daí a avózinha foi dizer assim, eu não sabia porque eu queria tanto conhecer você, mas quando eu vi o seu nome, eu gostei muito da senhora, eu queria conhecer a senhora pessoalmente. Daí a avózinha também foi na reunião dos pais. Olha onde que chega. Olha onde que chega. Olha onde que chega. Uma avózinha em casa quis ir na reunião dos pais para conhecer aquela professora. Certo. Porque ela via que tinha alguma coisa de especial que chegava até a família dela com harmonia, com equilíbrio, com respeito, né? Então vão gente para a reunião, sabe? Avós que nem precisavam ir, porque o pai vai, a mãe vai, mas eles vão porque eles querem conhecer aquela professora. Aquela professora. Chega lá, essa energia, essa vibração, como você falou, né? Toda a vibração chega até a geração da avó que está lá. Exatamente, quer conhecer essa professora. Então, fica esse convite para conhecer esse lado. E tem também a questão da saúde sistêmica. Então, a saúde sistêmica está também bombando, como a gente diz, como também está bombando o direito sistêmico, né? Sim. Também como está bombando também as constelações com animais, tá? Então, as constelações da saúde. Tem muitos médicos, consteladores, que também... Sim, muitos médicos hoje, muitos médicos consteladores, então... Eles abrindo a cabeça. Isso, eles têm uma outra linguagem, né? Eles, tendo conhecimento das constelações, eles indicam outros consteladores, né? Porque eles são médicos, né? Sim. Então, é como o professor, né? Que fez um curso de constelação, ele não pode constelar a criança nem os pais da criança. Ele indica um colega constelador. Ele não mistura. Sim. Tá? Ele não mistura. Ele ali é o professor. Certo. Né? Então, quando uma criança precisa olhar o sistema dela, os pais vêm conversar com ela, indica um profissional constelador. Ela, a professora, como consteladora, ela pode constelar, né? Mas não os alunos. Sim. E nem os pais dos alunos. Perfeito. Tá? Na saúde é a mesma coisa. Os médicos é que vão indicar outros colegas consteladores. Isso. Mas e se tá bombando, Silka? Eu fico pensando isso. É porque tá indo cura. Sim. Tá indo cura. Muita liberação. Muita liberação. Muita liberação. No direito sistêmico,
o Sami, esqueci o primeiro nome dele agora. O Sami é um juiz da Bahia. Também ele começou a constelar mesmo nos auditórios. E ele também tinha muito foco, porque um juiz constelando era visto como a Silka constelando na água. Sim, né? Assim, totalmente ele tinha muito foco. Tá dando certo, vou em frente, né? E hoje ele é convidado para dar curso no exterior, tá? E ele tem muito conhecimento, então tem resolvido muitas questões nessa questão jurídica. Nessa questão jurídica. De família, né? De família. Sim. Curas incríveis. Sim. Se for entrar aqui, a gente fica à noite contando histórias, sabe? O benefício que as constelações, com as leis sistêmicas, né? Com as ordens do amor, né? Estava mexendo com a vida das pessoas. Vieram trazer, né, essa liberação, como você comentou. Perfeito, Silka. Então, fica o convite para num próximo podcast a gente falar um pouquinho, talvez se aprofundar. Vamos ver o que o pessoal vai querer em casa, Isso né? Mesmo, vamos falar sobre os gatos, os bichinhos. Podemos nos aprofundar um pouquinho mais, porque é muito rico. Algo bem específico, bem né? específico, mas fica a dica para o pessoal que tem isso e que não vem para ser modismo, vem para ser, como você comentou, criativa evolução. Exatamente. Né? Porque o importante, o Bert costumava dizer isso também, né, Silka? Porque você falou, a gente vê que dá certo, ele falava, é pelo efeito que se vê. Né? Então é pelo efeito, a gente começa a ver que as pessoas começam a procurar e vai de boca a boca, não, olha, me liberou, e aí a gente começa a perceber que tá dando certo e que é esse o caminho. Esse é o caminho. Que esse é o caminho. É isso mesmo. Que é o caminho da Silka há 40 anos, né, Silka? 40 anos. Tô fazendo esse ano 40 anos. 40 anos que eu sou, assim, digamos, registrada, né? Sim. Como terapeuta, né? Mas eu comecei bem antes. Bem antes. Bem antes eu comecei. E quem quiser saber dessa história tem que ir lá no primeiro podcast para conhecer que já teve lá um pai e uma mãe com uma visão muito ousada, muito arrojada. Meus pais eram muito arrojados. Meu pai mesmo, ele tinha... As pessoas diziam... Porque ele já olhava esse campo, tá? Então, quando eu era criança, ele dizia assim, vai existir uma época em que os prédios vão se mover. Os prédios vão se mover. Eu me lembro quando ele disse isso, né? Eu fiquei pensando, né? E depois chegou o tempo que eu vi realmente, né, que eles fazem agora prédios que se movem para o sol. Prédios que já tem aquela base toda, quando dá terremoto, né? Sim. Então, eu era criança, uns 8, 10 anos, mais ou menos, ele dizia essas coisas, sabe? Então, ele já entrava no campo, mas ele lia muito também, sabe? Ele lia muito. Aqui a gente tinha, assim... lugares que tinha muito livros. Então, e a minha mãe já era da prática, né? Ela que me ensinou a usar o pêndulo, que antigamente muita gente fez isso também. Sim. Com agulha. Com agulha e com a aliança. Minha mãe era mais da prática. Sim. Né, de ensinar essas coisas. Será que o pessoal, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece, né, Mas Silka? Tem muita gente que conhece. Que conhece, né? Meu Deus, a gente precisa falar também só sobre isso, porque é incrível, né? O conhecimento que essas pessoas já tinham no passado, né? E essas pessoas eu me lembro que quando meu pai dizia isso, eles riam. Exatamente. Tá? Eles riam. Mas eu nunca... Eles riam, mas aquilo... Eu ficava tão focada naquilo que meu pai dizia, que o que os outros riam nem me chamava atenção. E eu ficava ali só vendo as coisas que ele contava. Sabe? Como os outros, para mim, não fosse importante. O importante é o que ele estava me contando. Entendeu? Se os outros riam ou diziam, Schmidt, deixa disso. Entendeu? Não, eu não ficava magoada, porque eu estava muito focada no que ele me dizia.
E parecia que quando ele falava, parece que eu via junto. Ele me carregava junto eu olhar esse campo, tá? Então, isso acontecia tudo naturalmente. E aí que fica a dica para o pessoal também que quer experimentar, né? Tem a constelação dos chakras, como você recebeu, Sim. em desenho, no tarô. Fica a sugestão para o pessoal aí ficar treinando já. Os reikianos, tá? Coloca lá no papel dos chakras, põe uma bandeja em cima de água, né? E faça as suas experiências, né? E depois vem saber um pouco mais sobre constelação. Legal, Silka. Então, agradeço muito. Fica o convite para o pessoal para o próximo podcast. Vamos falar um pouquinho daí sobre hipnose, porque daí a Silka também é um mundo da Silka. É o meu mundo mesmo, é da hipnose, né? 40 anos que eu faço hipnose. Então, vamos ter muita coisa para contar. Muita coisa para contar, não é para qualquer um ouvir, não. Então, fica o convite. Agradecemos a todos. Obrigada, Silka. De nada. E é um prazer estar contigo. Agradecemos também o pessoal de casa.